Olhamos também para a realidade lá fora, concretamente para as eleições presidenciais que decorreram recentemente no Brasil. No dia 26 de outubro, Dilma Rousseff e Aécio Neves defrontaram-se, resultando numa vitória de 51% para Dilma Rousseff, que vai continuar então como Presidente do Brasil nos próximos 4 anos. No entanto, é uma conjectura um pouco diferente daquela que ela encontrou há 4 anos atrás. Tem a reforma do sistema político, como ela já indicou, que é importante, e também a população brasileira referiu que a reforma do sistema político é importante ser realizada. Tem um crescimento económico para retomar também, tem a própria ideologia do Partido Trabalhista, que vai concretizar 16 anos no governo brasileiro, mas tem um Parlamento dividido com 28 partidos. Como é que vai ser possível governar o Brasil com este quadro? De facto, a vitória dela é uma vitória incontestável, sem dúvida nenhuma, mas é uma vitória estreita. E, sobretudo, eu acho que o primeiro desafio que o novo mandato da Dilma Rousseff vai ter é negociar com a oposição, negociar com as forças eleitorais que apoiaram, ao fim e ao cabo, a candidatura rival do Aécio Neves, e negociar, ou seja, construir um governo de conciliação, é um hábito que na América Latina em geral não está muito enraizado. Nós estamos habituados a ver vitórias stalinistas quase, naquele sentido em que os candidatos que se apresentam às eleições ganham sempre com 70%, 80%. Neste caso, a democracia funcionou, e bem, no sentido em que se mostrou uma opinião pública dividida entre a continuidade, ou pelo menos entre aquilo que é conhecido e aquilo que para muitos poderá ter sido um salto para a incerteza muito grande para se assumir neste momento. A situação em que Dilma Rousseff inicia o seu segundo mandato é incomparavelmente pior com o que era há 4 anos atrás, ou o que era quando o próprio PT chegou ao poder com Lula da Silva em 2002, de uma economia emergente e forte que tinha taxas anuais de 6%, 7% aqui há uns anos atrás. Neste momento penso que a taxa rondará os 0,5%, portanto é uma economia anémica, uma economia estacionada, onde a taxa de inflação, e é uma questão a que se é especialmente sensível, está a subir, e onde, como nós vimos nos últimos meses, a tensão social é um vulcão. Mas o que parece é que a opinião pública de alguma forma adormeceu. Víamos as manifestações em torno da Copa, também em torno do aumento dos transportes públicos. A Copa atraía atenção mediática, portanto também houve alguma instrumentalização, quer dizer, aquilo eram motins, eram revoltas um bocadinho inorgânicas, mas que a meu ver expressam o quê? Expressam ao mesmo tempo um sucesso e um impasse. Ou seja, a política de incentivo de bolsas família que o próprio Lula desenvolveu a partir de 2002 arrancou à miséria milhões e milhões de pessoas, sem dúvida nenhuma. Há uma classe média que não existia há 10 anos atrás ou há 15 anos, mas o efeito dessa política social é um efeito que com o tempo se torna menos nítido, e ao mesmo tempo gerou uma classe média que, tendo visto o que é o padrão de vida da classe média, hoje exige mais. E exige não apenas que os serviços escolares sejam melhores, que os hospitais sejam melhores, exige uma intervenção política e exige uma voz política que o Estado não estava habituado a dar-lhes, porque é bom não esquecer que, ao fim e ao cabo, estamos a falar de um país que se democratizou verdadeiramente depois de 20 anos no regime ditatorial, apenas a partir de 1985. Portanto, em relação ao nosso caso, até são mais jovens. E, portanto, há uma relação entre o eleitorado e as autoridades políticas que precisa de ser ainda desenvolvida, e que a Dilma Rousseff, pela personalidade política que tem, um bocadinho centralista, um bocadinho com alguns tiques até de intolerância às vezes, precisa de amaciar para fazer vencer os seus planos de reforma política, de reforma social, de reforma económica. Tem que aprender a agir politicamente como na Europa, ou seja, negociar, englobar as oposições e não criar um país que é o dela, e temos sinais disso. O PT já se confunde muito com o Estado
estes últimos casos de negócios entre a política e o Estado, que o Aécio Neves também tem. A classe política, toda ela está um bocadinho envolvida nisto. Mas eu acho que o desafio, para voltar à sua questão, eu acho que o desafio é continuar a consolidar a classe média e continuar, ou pelo menos iniciar uma política de maior distensão internacional, ou seja, olhada da Europa, Dilma é um líder político muito centrado naquele discurso da América Latina, naquele eixo Maduro, Chávez, Kirchner também. Portanto, uma América Latina com um discurso muito vitimizador em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa em geral. Quer dizer, a propósito das eleições, nós vimos textos inacreditáveis de como a colonização há 500 anos é que era responsável pelo atraso económico. Portanto, eu acho que um bocadinho mais de humildade, um bocadinho mais de diálogo com a oposição e um reposicionar do país nas relações com os Estados Unidos e com a Europa ajudarão este segundo mandato, que é um mandato com muito mais desafios sociais e muito mais incertezas do que aconteceu há 4 anos, quando a Dilma foi eleita pela primeira vez. Tendo em conta este quadro, que Brasil é que Dilma Rousseff vai conseguir recolocar no contexto mundial? Brasil, que é um país, é a 5ª maior potência do mundo demográfica, em alguns setores económicos é uma potência à escala do mundo inteiro. Estamos a falar de um mercado potencial de 200 milhões, é um dos países de economia emergente que mais garante metas de desenvolvimento económico importantes. É um país rico, imenso em recursos, portanto é um país com um potencial muito grande. Resta que a Dilma consiga a temperança política ou a cultura democrática política que lhe permita, de facto, rentabilizar os imensos recursos que o país tem. E resta também, e ela aí foi um bocadinho vítima disso, resta que a conjuntura internacional também seja melhor e, portanto, que outras economias recuperem também, que um outro eixo atlântico, por exemplo, renasça, e que a situação económica internacional a ajude também. Vamos ver como é que vai evoluir, mas há de facto a originalidade de ter sido uma vitória muito estreita, o que é bom para a democracia em geral, mas cria num sistema político pouco habituado à negociação, à integração das oposições, vai gerar desafios novos que vamos ver como é que vão ser resolvidos. Obrigada, professor, por contar-nos com a sua análise e com a sua reflexão. Até uma próxima semana.